Graça e paz, amados, estamos falando sobre servos do Deus vivo. Somos servos de que Senhor? Se somos servos do diabo, vivemos escravizados no pecado, aonde não temos realmente vida, e sim um dominador que nos oprime, que nos deprime e que nos faz viver no lamaçal da imundícia do pecado. Se escolhemos o Senhor Jesus para ser o Senhor das nossas vidas, Ele resgata, Ele pagou o preço da redenção, do resgate da minha vida lá das garras do diabo, e o Senhor me torna livre para eu servi-lo, para eu adorá-lo com liberdade. Então é muito importante nós entender redenção, ser servo do Deus vivo. E ontem a gente viu que somente um irmão, um familiar podia resgatar alguém que estava na escravidão no Antigo Testamento. Aí como então o Senhor providenciou para que Jesus, eu e você e Jesus fôssemos parentes. Então nós vimos claramente que Efésios 1, o Senhor nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo. Então, aqueles que aceitam Jesus se tornam parentes de Deus, se tornam irmãos de Jesus. E aí Jesus então resgata esse irmão, esse parente da escravidão. Isso é algo tão profundo, pois foi por esta razão de o Senhor resgatar a minha vida e a sua vida que Ele precisou vir em forma de homem. Por isso, 1 Timóteo 2, 5 e 6 diz assim: porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, o qual a si mesmo se deu em resgate, em pagamento da minha e da sua dívida, por todos, testemunho que se deve dar em tempos oportunos. Então Jesus, homem, um homem resgatando outros homens, um homem parente, porque o Senhor nos predestinou para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo. Jesus nos adota como filhos de Deus. E nós, adotivos, nós não teríamos o mesmo direito que filho. Agora a Bíblia diz que nós somos co-herdeiros, nós fazemos parte, temos direito à mesma herança de Jesus. Então isso é algo maravilhoso, isso é algo tremendo. Então a gente vê essa confirmação desde Gênesis 3, o Senhor dizendo que viria um homem para se dar em resgate das nossas vidas. Gênesis 3, 15, porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o teu descendente. Esse te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. O Senhor aqui já estava dizendo que um homem viria, o descendente de uma mulher viria e esmagaria a cabeça do diabo, venceria, pagaria o preço com o seu sangue, com a vida, para resgatar a minha vida e a sua vida. Que nós possamos realmente entender o que é redenção e sermos servos e servas do Deus vivo, dispostos a servi-lo, a não reclamar de nada, mas sim servir. Um servo era responsável pela casa de Deus, um servo era responsável pela família de Deus, pela agricultura, por tudo que acontecia numa casa. Quer ter uma ideia do que é ser um servo fiel? José do Egito foi um dos servos mais fiéis que encontramos na palavra de Deus, ao ponto que ele cuidava de todos os bens, de toda a família, até da mulher de Potifar, que tentou colocar ele numa situação complicada. Então isso é muito importante, entendermos o papel de servo e vestirmos a nossa condição de servos e servas diante de Deus para servir o reino de Deus, a casa do Pai e tudo aquilo que o Senhor tem chamado. Que Deus te abençoe.